Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, ajuda também aí nossos queridos colegas, né? Principalmente aí os concurseiros, auxiliar nos seus estudos, localizar as videoaulas com maior facilidade também para auxiliar nos seus estudos, não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E nós estamos indo agora para a nossa quinta aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o volume 2, né? Nós estamos na quinta aula do volume 2, que trata da formação pessoal e social. Aqui, né, descabeladão, são uma hora, né? São 1h, não, já estou começando a aula com pérola. É 1h10 da manhã. E estamos aqui gravando um vídeo aula, né? Excluído aqui, porque a família está dormindo, não dá para gravar na sala. Então vamos lá, pessoal. A gente está falando aqui, né, já teve aí 4 aulinhas, e nós estamos falando agora da aprendizagem, tá? E dentro da aprendizagem tem vários teminhas que a gente trabalhou aí, né? A imitação, o brincar, e agora a gente vai falar sobre a oposição, tá? Sempre assistir as aulas na sequência para não perder nada e não ficar fora de contexto. Então a gente vai falar agora sobre a oposição. Além da imitação e do faz de conta, a oposição ela é outro recurso fundamental no processo de construção do sujeito. Se opor significa, em certo sentido, diferenciar-se um do outro, afirmar o seu ponto de vista, né, os seus desejos. Então, assim, se opor, gente, não é uma coisa assim de criança encrenqueira. É a criança mostrar que ela é diferente, que ela pensa diferente, que ela não é tipo, uma Maria vai com as outras, né? Tipo, que todo mundo fala, ela tem que fazer. Não, ela não é passiva, ela é ativa. Então, em alguns momentos ela concorda, em alguns momentos ela tem uma opinião diferente. Vários são os contextos em que tal conduta pode ocorrer. Sua intensidade depende de vários fatores, tais como características pessoais, grau de liberdade oferecido aí pelo meio, momento específico do desenvolvimento pessoal em que se encontra aí. Então essa conduta da oposição, né, existem vários contextos aí em que podem colaborar para que ela ocorra, tá? É comum haver frases em que a oposição ela é mais intensa, ocorrendo de forma sistemática e concentrada. A observação das interações infantis ela sugere que são diversos temas de oposição, os quais tendem a mudar com a idade, né? Por exemplo, disputa por um mesmo brinquedo, briga por causa de um lugar específico, né? Desentendimento aí por causa de uma ideia ou sugestão. Então, assim, de acordo com a faixa etária da criança, a oposição ela se dá de uma forma diferente. No caso da educação infantil é isso, tá? Disputa por brinquedo, por lugar, né? A minha ideia é melhor que a sua. Embora seja difícil a administração por parte do adulto, é bom ter em vista que esses momentos eles desempenham um papel importante na diferenciação e afirmação do eu. Então o professor muitas vezes ele tem que deixar ali meio que aquele atrito acontecer para que a criança ela possa se reconhecer diferente e também a partir daí ela aprenda a respeitar. Não basta o professor também ficar ali que nem a professora Helena do Carrossel o tempo inteiro querendo mediar. Não, gente, a harmonia ela nasce do conflito. Então, desde que não seja uma coisa ali que eles comecem a se pegar ali dentro da sala de aula, é importante o professor deixar um pouquinho desse conflito, né? Ver ali para que as crianças elas cheguem por elas mesmas numa conclusão de que se elas brigarem, daqui a pouco ninguém brinca com ninguém e a brincadeira não acontece. Então, para a brincadeira acontecer, um tem que ceder um pouco, o outro vai ceder um pouquinho e eles vão meio que entrando num acordo ali. Então, o professor tem que intermediar, mas não o tempo todo. Tem hora que o professor tem que deixar aquele conflito ali acontecer. Tá? Agora a gente vai falar sobre linguagem, porque esses teminhas aqui, pessoal, que vão surgindo, eles são curtos, né? Não tem muito o que falar. Dá para ficar 30 minutos falando aqui sobre oposição, né? Então, são teminhas curtinhos só para a gente ter uma base. Agora a gente vai falar sobre linguagem. Ó. O uso que a criança faz da linguagem, ela fornece vários indícios quanto ao processo de diferenciação entre o eu e o outro. Tá? Por exemplo, a estabilização no uso do pronome eu em substituição à forma usada pelos menores, né, que costumam referir-se a si mesmos pelo próprio nome, né, conjugando o verbo na terceira pessoa. Fulano quer isso ou aquilo, sugere a identificação da sua pessoa como perspectiva particular e única. Uma criança muito pequena, a gente, olha, honestamente, meus quase 20 anos aí da prefeitura, eu nunca vi isso, mas aqui está dizendo, né, a criança pequena ela fala assim, tipo, né? Olha, Supermalva quer bolo de chocolate, Supermalva não quer bolo de morango, né? Eu não vejo criança se usar na terceira pessoa, né? Normalmente só assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu nunca vi, mas aqui está falando
Que a criança pequena normalmente... E olha, pessoal, eu passei por todas as etapas da creche e por todas as etapas da educação pré-escola e também todas as etapas do fundamental até o 5º ano. Eu nunca vi, nem desde o berçário, a criança usar esse famoso tipo, né, ó, Rafael quer comida, Rafael não quer bebida. Eu nunca vi, né, a criança se colocar na terceira pessoa. Eu particularmente nunca vi. Pode ter um caso esporádico ou outro, mas aqui meio que colocou ali como regra, né? Por outro lado, a própria linguagem favorece o processo de diferenciação, ao possibilitar formas mais objetivas e diversas de compreender o real. Ao mesmo tempo em que enriquece as possibilidades de comunicação e expressão, a linguagem ela representa um potente vínculo de socialização. Aqui nesse primeiro parágrafo que eu li, está falando que a própria linguagem ela favorece aí um processo de diferenciação quando ela possibilita várias formas, né, mais objetivas aí, e diversas de compreender o real. Então, assim, a gente se comunica da forma escrita, da forma falada, através de gestos, através de como que eu posso dizer, de expressões, né? Então, a comunicação ela acontece de várias formas, então ela acaba contribuindo por essa questão da diferenciação, porque um vai se comunicar cantando, o outro gosta de se comunicar escrevendo, né? Então isso aí já gera essa diferenciação de uma pessoa para outra. Aí está falando aqui ao mesmo tempo que enriquece as possibilidades, aí, né, a linguagem representa um potente vínculo de socialização, porque afinal de contas é através da linguagem que as pessoas interagem uma com a outra. Umas com as outras, né? É na interação social que as crianças elas são inseridas na linguagem, partilhando significados e sendo significadas pelo outro. Gente, é assim, aquela coisa quem é um pouquinho mais velho lembra do Tostines, né, da propaganda da Tostines lá. Que o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. E aqui acontece a mesma coisa. A interação social, ela contribui muito para a linguagem. E a linguagem contribui muito para a interação social. Por quê? Porque para você se expressar, né, dá para se expressar de forma individual. Mas normalmente a expressão está ligada ao quê? À interação social. E a interação social, quando você está assim do lado de uma pessoa, né, e aí você pega ali um house, né, olha, fazendo propaganda de graça aqui, né? Você abre um house, aí você pega uma bala, você faz assim, ó, né? Pega ali, ó. Você não precisa falar nada, você só oferece. A pessoa vai pegar o house e agradecer, ou ela vai fazer assim, ó, obrigado, não quero. Então isso já é uma comunicação. Quando você oferece uma bala para uma pessoa, né? Quando você oferece um lugar, né, no ônibus, ou quando você fala assim, posso segurar sua bolsa, sua mochila, né? Tudo isso aí já é uma forma de comunicação. Não porque você falou com a pessoa, mas quando você faz assim, você está no ônibus sentado, tem uma pessoa com uma bolsa pesada, você estende a mão, a pessoa entrega a bolsa para você, ela vai falar obrigado porque ela é educada, mas só esse fato de você passar para ela que você quer ajudá-la já é uma comunicação. Então a interação está 100% ligada à comunicação. E a comunicação quase 100% ligada também à interação. Tá? Cada língua carrega em sua estrutura um jeito próprio de ver e compreender o mundo, o qual se relaciona à característica de culturas e grupos sociais singulares. Tá? Aqui está falando sobre as diversas línguas, aí, né, de diversos idiomas. Ao aprender a língua materna, a criança toma contato com esses conteúdos e concepções. Língua materna, gente, é a língua que nós falamos no nosso país, não é a linguagem da criança com a mãe. Tá? Língua materna é a primeira língua que nós aprendemos na vida. Ao aprender a língua materna, a criança ela toma contato com esses conteúdos e concepções, construindo um sentido de pertinência social, tá? Ou seja, eu pertenço a esse meio, porque eu falo a língua deles, eu entendo eles. A criança aprende a falar português e é mandada para os Estados Unidos, ele sente que ele não faz parte daquele meio. Se eu for para lá, eu sinto que eu não faço parte, porque eu não falo praticamente nada inglês, é mais um pouquinho de esforço, um pouquinho do inglês da escola, mas eu acho que eu consigo me virar nos Estados Unidos, mas, gente... eu não passo fome, mas assim, eu não tenho inglês pra, tipo, se me jogar lá hoje e falar assim, ó, você vai trabalhar e vai conviver aqui, eu vou apanhar um pouquinho lá para aprender. Então a mesma coisa acontece com a criança, tá? Ela vai sentir que ela pertence àquele meio a partir do momento que ela tem aquela linguagem em comum com as pessoas, que ela consegue se expressar, se entender e ser entendida pelas pessoas também. Por meio da linguagem, o ser humano pode ter acesso a outras realidades sem passar,
necessariamente pela experiência concreta. Tá? Então, através da linguagem, a criança ela pode ter contato ali, né? Aqui estou falando do ser humano, mas vamos falar da criança. Ter contato ali com várias realidades. Às vezes, uma coisa assim que ela nunca tinha vivido. Por exemplo, você vai... vou falar do Play Center, né? Saudoso Play Center aí que fez história na vida da gente, vai. Né? Você vai lá no Play Center, né, gente? Aí você chega para um coleguinha seu que nunca foi, aí você fala, eu fui na montanha-russa, e a hora que desce, cara, e a hora que sobe, e a hora que vira de cabeça para baixo, mano, você é louco, cara, o barulho, cara, o carrinho bate-bate, quando a gente dá risada, mano, porque, você via lá uma pessoa girando, sei lá, e dava uma porrada, mano, cara, e você precisa de ver, tinha um brinquedo lá, que, cara, ele virava do avesso, assim, e você começa a descrever toda a sua experiência no parque de diversão. Aquela criança, ela começa a montar um parque de diversão na cabeça dela e imaginar como é aquilo. E ela consegue concretizar aquilo na mente dela, mesmo ela nunca tendo vivido, ela nunca ter ido lá, ela nem saber como que é. Ela começa a concretizar aquilo através das suas descrições ali. Então, tanto que fala aqui, né, ele pode ter acesso a outras realidades sem passar necessariamente pela experiência concreta, ou seja, a criança ela pode nunca ter ido ali no zoológico, no play center, ou no qualquer que seja o lugar, no teatro, mas só pelo fato de você descrever como que é a criança, ela vai montando aquilo na cabeça dela, e aí ela tem aquela visão clara, né, daquela realidade ali. Por exemplo, né, aí vem o exemplo, eu dei um exemplo pessoal e tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, alguém que mora no sul do Brasil pode saber coisas sobre a floresta ou povos da Amazônia, sem que nunca tenha ido ao Amazonas, simplesmente se baseando em relatos de viajantes ou em livros. Certo? Um exemplo bonitinho aqui, né? Mas o meu também foi. Com esse recurso, a criança ela tem acesso a mundos distantes e imaginários. Gente, essa frase aqui eu já expliquei primeiro, né? Quando eu falei lá da questão do parque de diversão. As histórias que compõem o repertório infantil tradicional, elas são inesgotável fonte de informações culturais, às quais somam-se a vivência concreta. Então, quando você conta histórias para as crianças, sejam histórias reais que tenham acontecido, ou fábulas, contos, né, lendas, aí, o que quer que seja que a criança tenha contato, vai ser aí uma inesgotável fonte cultural, né, de informação cultural para a criança, assim como aquelas situações que ela viveu por ela mesma, né, de forma concreta. Então, tanto aquilo que ela vivenciou como aquilo que ela ouviu vai fazer parte aí, vai ser uma inesgotável, né, está escrito ali, uma inesgotável fonte de informação cultural para a criança. O Saci Pererê pode ser, por exemplo, uma personagem cujas aventuras façam parte da vida da criança sem que exista concretamente na realidade. Então, assim, o Saci, né, que é um dos personagens mais icônicos aí do nosso folclore brasileiro, ele pode fazer parte ali. A Cuca, né, puta, mano, quem nunca teve pesadelo com a Cuca? Não esse sítio do Pica-Pau aí dos anos 90, aquele sítio Pica-Pau dos anos 70, eu acompanhei nos anos 80, né, passava na Rede Globo. Mas, se eu não me engano, era dos anos 70 esse Pica-Pau Amarelo. Eu acompanhei ali como criança nos anos 80. Mas esse sítio do Pica-Pau Amarelo, bem antigão lá, quem nunca, cara, teve pesadelo com aquela Cuca desgraçada lá, né, aquilo aterrorizava a vida da gente, era tipo o Fred Krueger da nossa vida, aquela Cuca. E aqui fala do Saci, mas, né, falando do sítio do Pica-Pau, pode ser a Cuca. Eu que sou fãzaço de Harry Potter aí, né, fãzaço de carteirinha. Eu não, porque eu já era adulto, mas as crianças, quem nunca teve pesadelo com o Lord Voldemort? Gente, sabe quem é fã do Harry Potter? Então, assim, são personagens que não existem na vida real, mas que fazem parte ali, seja do lado ruim ou do lado bom, né? Por exemplo, quem nunca brincou aí que era amigo do Batman, ou que era amigo da Mulher Maravilha, ou que era a própria Mulher Maravilha, eu já fantasiei que eu era namorado da Mulher Maravilha, né? Imagina, gente, olha, super mal. E tanto que quando eu comecei a namorar minha esposa tem os cabelos pretos, os olhos bem azuis, né, e a pele clara, e eu meio que ganhei minha esposa na malandragem ali, porque eu sempre chamava ela de Mulher Maravilha, né? Tanto que tem pessoas aí que até hoje, quando encontram, falam, Mulher Maravilha lá, casou com Super Malva. Então, assim, a gente fantasiava. Então, personagens aí que só existam na ficção, muitas vezes a criança, aquilo é concreto na vida dela, mesmo aquilo não existindo de verdade, tá bom? Gente, agora a gente vai aqui para uma outra temática que é dentro da aprendizagem ainda, né? Vai ser a última temática que a gente vai trabalhar dentro da aprendizagem,
que é apropriação da imagem corporal. É bem pequenininho, tem 2 parágrafos só. A aquisição da consciência dos limites do próprio corpo é um aspecto importante do processo de diferenciação do eu e do outro e da construção da identidade. Por meio das explorações que faz do contato físico com outras pessoas, da observação daqueles com quem convive, a criança aprende sobre o mundo, sobre si mesma e comunica-se pela linguagem corporal também. Tá? Essa linguagem corporal, gente, não é a pancadaria, tá? Ele se comunica de forma corporal, não dá soco no outro ali. Não, a linguagem corporal, ela envolve o quê? As brincadeiras, né, pessoal? Brincadeiras de correria, né, de pega-pega, né? Pega-pega, esconde-esconde, e mãe da mula, aquelas tem brincadeira que eles nem brincam mais, mas eles até inventam novas. Então, tem a ver com essa expressão corporal, que a criança se comunica de forma corporal ali, tá bom? Então, tá a apropriação da imagem corporal, ele vê ali os limites do corpo dele. Até certa altura eu posso pular, se eu pular um pouquinho mais alto eu vou me machucar. Olha, eu consigo correr até certa velocidade, a partir disso eu vou tropicar, cair e arrebentar os dentes de leite que eu tenho na boca. E por aí vai. Tá? Então é onde ele vai descobrindo os limites do corpo dele, né? Até onde ele pode ir, até onde ele consegue chegar, e também os limites da outra criança, tá? Sempre respeitando o espaço do outro aí, certo? Eu falei que era curtinho, né? Apropriação, que não tem muito o que falar disso, mesmo até porque o entendimento aí é fácil, né? Isso é. Agora a gente vai entrar numa outra temática, pessoal, que são os objetivos. A gente estava em aprendizagem. Agora a gente vai para os objetivos, tá? E a primeira temática dos objetivos são crianças de 0 a 3 anos. A instituição, ela deve criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança às crianças, garantindo oportunidades para que sejam capazes de... Então a instituição ela tem que criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança às crianças, que elas se sintam seguras e confiantes ali para estar ali, tá? E a instituição ela tem que garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de fazer algumas coisas. Vamos descobrir o que é? Vamos lá. Primeiro, vocês podem ir pausando o vídeo para fazer essas anotações, tá? Se vocês acharem pertinente aí. Vamos lá. Primeiro, garantir a oportunidade de experimentar e utilizar os recursos de que dispõe para a satisfação de suas necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e agindo com progressiva autonomia. Então, assim, experimentar e utilizar os recursos que ela dispõe, tá? E quais são esses recursos, né? A brincadeira, os espaços da escola, as ferramentas, as atividades que são dadas, as formas de atividades, né, que são dadas ali. Então a criança tem que experimentar e utilizar esses recursos que ela tem aí para satisfazer as suas necessidades essenciais, né, de curiosidade, de exploração, né, de desafio, de aprender mais. Segundo, familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua unidade, as sensações que ele produz. Tá? Gente, eu não preciso explicar isso aqui porque eu acabei de falar, tá? Vocês podem, se vocês quiserem anotar, né, pausa o vídeo e anota a frase. E coloquem entre parênteses aí, limites. Porque você já vai saber que são os limites do corpo, até onde a criança consegue chegar. Tá? Então quando fala aqui a imagem do próprio corpo, conhecer o próprio corpo, né, tem dedos, braços, perna, mão, e quais são os limites do corpo. Tá? Terceiro, interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações simples relacionadas à saúde e à higiene. Tá? Eu nem preciso explicar muito aqui. Então, a escola ela precisa garantir oportunidades aí para que a criança se interesse progressivamente ali pelo cuidado com o próprio corpo. Então, assim, aqui na Prefeitura de Guarulhos já tem anos aí, né, que vem a dentista Vera, né, a Vera, nossa, praticamente da família. Ela vem nas escolas, e ela é da prefeitura também. E ela vem da escola fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho de escovação com as crianças. Então ela conta a história, eu não lembro agora, mas ela põe os nomes, né? Que o menininho comia muito doce, não escovava os dentes. E aí os dentes dele começou a vir as cáries. Aí ela põe lá o desenho, mostra as cáries assim, parece umas baratinhas com os dentes pontudos, né? Comendo o dentinho da criança, a criança sentindo dor. Então ela faz todo um trabalho lindo com as crianças, entrega as escovas ali para as crianças, creme dental, leva as meninas, depois leva os meninos para fazer aquela escovação em conjunto, ensina, né, quantas vezes tem que escovar aqui, assim, por que tem que escovar, por que tem que passar o fio dental. Então isso é tornar
interessante para a criança. Nossa, eu tenho que cuidar da minha boca, porque senão vai encher de bichinho na minha boca. Porque lá no desenho, aqueles bichinhos, parecem uns, né? Tem um desenho do Pica-Pau muito antigo, que ele mostrava lá, era dos cupins, né? Que os cupins chegavam e detonavam a floresta. E os cupins eram tudo aqueles dentão, assim. E eu ficava impressionado com aquilo, porque eu achava que o cupim, né, que dá na madeira, ele era um bichinho que comia ali com o negócio que acabava tudo, né? E eu guardei isso na minha memória. Então a criança, ela vê aquele desenho ali dos bichinhos, parece umas baratinhas com os dentes tudo afiado. E aí ele fica assim, tipo, meu, esse bicho tá na minha boca, cara. E vai na escola, ele capricha. Então a escola tem que garantir isso daí, né? Proporcionar aí a oportunidade para que a criança ela possa se interessar aí progressivamente pelo cuidado com o corpo, né? Por que tem que tomar banho, por que tem que lavar a mão antes da refeição, né? E por aí vai. Tem que garantir também o brincar, né, gente? Porque afinal de contas, existem aí, anotem pessoal, quem não anotou ainda nas demais aulas aí, anota que isso aí é importantíssimo. Os 2 eixos estruturantes da educação infantil: interação e brincadeiras. Tá? Então o brincar, ele é um dos eixos estruturantes da educação infantil, tá? Então tem que brincar todo dia mesmo, algumas brincadeiras direcionadas, algumas brincadeiras lúdicas, algumas brincadeiras mesmo para deixar a criança brincar pelo brincar. Tem gente que fala assim, brincar por brincar não pode ser na escola. Não, sim, a escola tem que proporcionar um espaço também do brincar por brincar. Brincar sem aquela responsabilidade de estar aprendendo alguma coisa, porque quando ela brinca livremente, ela já está aprendendo, tá? E aí cabe ao professor registrar através de observação, tá? Observação e escrita ali sobre os avanços que ele percebe nas crianças. Então brincar aí é o 4º. Isso. O 5º e último, pessoal, relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesses. Então a escola, gente, ela tem que garantir aí a oportunidade da criança se relacionar progressivamente com os outros colegas, com o professor, com os outros funcionários da escola, né? Opa, onde é que tá aqui? Ai, não perde. Isso. Os demais profissionais da escola, demonstrando ali a necessidade, né, de ampliar, né, a sua gama social, sua interação social, bem como os conhecimentos de mundo aí também, tá bom? Agora a gente vai partir aqui para a temática de... Deixa eu só deletar isso aqui, pronto. A gente vai participar aqui para a temática de crianças de 4 a 6 anos. A gente falou aqui de 0 a 3 anos. O que é 0 a 3 anos? Creche. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre as crianças de 4 a 6 anos, que são pré-escola. A educação infantil é dividida em 2 etapas, creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 e 11 meses e a pré-escola de 4 a 5 anos e 11 meses. Aqui pode colocar de 4 a 6 anos, tá certo também, tá bom? Para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de 0 a 3 anos, eles deverão ser aprofundados e ampliados, garantindo-se ainda oportunidades para que as crianças sejam capazes de alguma coisa. Vamos descobrir o que é. Tá? Então, assim, para essa fase de 4 a 6 anos, é só uma complementação e uma suplementação ali do que a criança aprendeu na creche. Tá? Nós vamos aperfeiçoar essas coisas que ela aprendeu. E aí, a gente vai fazer isso para que as crianças sejam capazes de, primeiro, ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada vez mais suas limitações e possibilidades e agindo de acordo com elas. Tá? Então a criança tem uma imagem positiva de si, construir, né, a sua autonomia, a sua autoestima, tá? ampliando aí sua autoconfiança, né, identificando aí cada vez mais as suas limitações, suas possibilidades, ou seja, até onde eu consigo chegar, não só assim do tipo, eu não posso passar disso, mas até onde eu consigo chegar, ou seja, puxa, eu cheguei até aqui. Então, tanto do lado de limite que ela não pode mais fazer, quanto até onde ela consegue chegar, tá? Que é onde a criança vai buscar realmente mais e mais conhecimentos. A partir do momento que ela vê que ela está aprendendo, ela vai buscar aprender cada vez mais. Segundo, identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus recursos pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade. Ou seja, gente, a criança também tem que ser capaz de identificar aí, né, as situações de conflito e enfrentá-las, né? Mostrar, você vê um coleguinha brigando e tal, fala assim, olha, não pode brigar, né? Brinca você com o carrinho um pouquinho, depois você deixa ele brincar. Olha, se ele pegou o carrinho, pega essa casinha, tal, e por aí vai, né? As próprias crianças criando soluções ali para os conflitos
achando as suas próprias soluções para os seus conflitos ali. Né? E ela vai utilizando de recurso pessoal, que seria o que, por exemplo, aquilo que ela aprendeu. Ela viu o professor falar que não pode brigar, ela vai exercitar aquilo ali também. Né? Sempre respeitando as outras crianças, adultos e exigindo ser respeitado também. 3. Valorizar, valorizar ações de compreensão e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração e compartilhando suas vivências, tá? Então a criança aí, ela também tem que ter condições aí, ser capazes de valorizar ações de cooperação e solidariedade, tá? Então, ajudar os colegas, o professor, colaborar, né? Ali, né? Com coisas positivas e desenvolver atitudes ali de ajuda e colaboração também, compartilhando suas vivências, né? Ou seja, ele vem com um coleguinha, por exemplo, um exemplo aqui, gente, esporádico. Vem com um coleguinha, por exemplo, não está conseguindo uma atividade, não está conseguindo realizar alguma coisa, e fala, olha, eu também não conseguia, mas aí eu tentei, agora eu consigo, tal. Então, é uma forma de incentivar a criança também através da vivência, mostrar que ela também sentiu dificuldade, mas que ela chegou lá. Então, o coleguinha vai chegar também. Brincar, mais uma vez apareceu aqui, por isso que eu falei, de novo. O brincar também, porque em se tratando ali de pré-escola, ainda é educação infantil e, portanto, o eixo estruturante da brincadeira continua aqui. 5º, né? Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência, tá? Então aqui quando fala sobre adotar hábitos, né, de autocuidado, ou seja, assim, cuidar de si mesmo, tomar cuidado ali, por exemplo, com um apontador, né, não passar o dedinho na lâmina, cuidado com o lápis, né, não bater o lápis na mão que vai machucar, pode até furar dependendo, né, se o lápis estiver muito afiado, né, valorizar atitudes relacionadas à higiene, que foi uma coisa que ela já aprendeu na creche, agora ela está aumentando isso, né, alimentação, né, porque é importante se alimentar e se alimentar bem, né, de forma saudável, conforto, segurança e por aí. A criança também, gente, ela tem que ser capaz, por último aqui, né, de identificar e compreender sua pertinência aos diversos grupos dos quais participam, respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os compõe. Então, a criança precisa ser capaz também de identificar e compreender aí os grupos a qual ela pertence, né? Ela pertence ao grupo da família dela, ela pertence ao grupo da comunidade cristã lá na igreja ou de outra denominação. Ela também ela pertence ali ao grupo escolar, onde ela estuda, tá? Então todos esses grupos aí, ela precisa sentir esse pertencimento dela, né? Olha, eu pertenço a esse lugar, né? Então assim, eu faço parte deste grupo aqui e aprender também a lidar em cada espaço desse. Por exemplo, quando ela está com a família, ela pode ter mais liberdade, pode brincar mais. Quando está na escola ali, tem algumas regras que precisam ser obedecidas, né? Bem como em casa, mas as regras são diferenciadas. Quando está na igreja, por exemplo, né? Ela não pode falar alto, não pode conversar, né? Tem que ter um outro comportamento. Então, assim, bem como aprender a lidar, né, com as regras de cada um desses grupos que ela pertence. Aí a gente vai falar sobre conteúdos, só que a gente vai deixar isso para a próxima aula, porque já está com 28 minutos aqui, pessoal. Tá? Então a gente vai deixar essa temática aqui, ó. Então a temática dos objetivos acabou agora e a gente vai começar a temática de conteúdos, tá? Os objetivos a gente trabalhou com crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 a 6 anos, né? Os objetivos para cada uma das fases. E agora a gente vai sair dos objetivos e vai entrar nos conteúdos, tá? E os conteúdos aí, na próxima aula a gente continua, tá bom? Não esquece de se inscrever, de dar aquele like positivo e bons estudos até a próxima aula.